quando os irmãos Metralhas passavam, ninguém perguntava de onde vinham. Só queriam saber se já tinham ido embora. O Piauí sempre foi terra de extremos. De um lado, o povo simples trabalhador, com a esperança teimosa de quem aprende a sobreviver com pouco. Do outro, uma realidade dura, seca, violenta, onde a justiça às vezes anda a pé, e o crime, de Hilux. É nesse chão rachado pelo sol e pela negligência que nasceu uma das maiores quadrilhas que o Nordeste já viu. Um grupo que não deixou só cadáveres no caminho. Deixou cicatrizes. Os Irmãos Metralhas do Piauí. Esse nome, que mais parece personagem de gibi, ficou cravado na mente de quem viu os assaltos cinematográficos, os sequestros ousados, os ataques com explosivos, as fugas espetaculares. Mas não se engane, não era ficção. Era real. Muito real. Tão real quanto o medo estampado no rosto dos moradores de pequenas cidades como Fronteiras, Pio IX, São Julião, Simões, Padre Marcos e Paulistana, toda vez que um banco explodia de madrugada. Tão real quanto o eco das metralhadoras sacudindo a madrugada em Teresina. Tão real quanto a sirene muda de uma viatura que chegou atrasada e voltou vazia. Os Metralhas não eram um bando qualquer, eram uma família. De sangue e de chumbo. Cresceram juntos, viram a miséria juntos e entraram pro crime juntos. O apelido veio da boca do povo, depois que a imprensa começou a ligar uma série de ataques a uma quadrilha formada majoritariamente por irmãos, não só de sangue, mas de lealdade. O nome grudou. E o que começou como piada virou aviso. Quando diziam que os Metralhas iam atacar, não era ameaça, era sentença. E o Piauí inteiro sabia que eles não erravam. O histórico deles é de fazer qualquer ficha tremer. Dezenas de assaltos a banco, caixas eletrônicos, lotéricas, carros fortes. Sequestros de empresários, prefeitos e até familiares de políticos. Invasões armadas a fóruns para roubo de armas. Emboscadas à polícia com armas de guerra. Fugas espetaculares de delegacias e presídios. Tudo executado com uma frieza que fez até delegado veterano perder o sono. Os primeiros relatos oficiais de ações da quadrilha datam do início dos anos 2000, mas moradores mais antigos garantem, eles já operavam desde muito antes, quando o crime no sertão ainda era feito com foice, e eles já tinham fuzil. Enquanto a maioria dos grupos armados usava revólver e moto, os Metralhas apareciam de fuzil AR-15, colete à prova de balas e carros roubados de luxo. Enquanto a maioria fugia pelas trilhas, eles sumiam com estratégia de guerrilha. Enquanto os outros explodiam o banco e corriam, os Metralhas deixavam recado. Não era por dinheiro. Era por respeito. O rastro deles se espalhou por vários estados. Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia. Sempre com o mesmo padrão. Violência rápida, ousada, e zero piedade com quem tentava atravessar o caminho. Eles sabiam onde estavam as armas. Sabiam onde dormiam os gerentes de banco. Sabiam o trajeto da escolta. Sabiam quem era confiável e quem era fraco. Cidades inteiras foram sitiadas por eles. Literalmente. Entravam à noite. Bloqueavam as entradas. Usavam caminhões incendiados para fechar as vias. Rendiam a polícia. Explodiam os caixas. E fugiam com precisão quase militar. E se alguém tentava reagir, virava exemplo. As pessoas paravam o que estavam fazendo só para escutar o estouro vindo de longe. As mães agarravam os filhos no colo. Os homens trancavam os portões. E todo mundo rezava para não ser a próxima vítima. A cada novo ataque, os boatos aumentavam. Diziam que eles tinham proteção de políticos, que eram ex-militares, que faziam pacto com forças ocultas, que enterravam dinheiro no mato e faziam fogueira antes de cada crime. A verdade é que eles eram mais organizados do que muita força policial, mais rápidos, mais frios, mais motivados. E acima de tudo, mais preparados. Os irmãos Metralhas entenderam cedo que no sertão a justiça demora, e o medo chega primeiro. Eles se aproveitaram disso. E construíram um império silencioso, subterrâneo, movido a dinheiro, vingança e ódio. Mas essa história não é só sobre roubo, sequestro e fuga. É sobre origem. É sobre o que acontece quando o abandono encontra a inteligência. É sobre o que nasce quando a fome encontra a audácia. É sobre o que floresce quando ninguém escuta o grito. E o grito vira tiro. Porque antes de se tornarem criminosos temidos em 4 estados, eles eram só meninos. Com pai ausente. Com mãe sobrecarregada. Com vizinho sendo preso injustamente. Com amigo sendo assassinado sem inquérito. E aí você entende, o crime não é desculpa. Mas é explicação. E por isso essa história precisa ser contada. Não para exaltar. Não para glorificar. Mas para mostrar o que nasce quando o poder vira piada. Quando o Estado some. E o medo começa a andar armado.
Você vai acompanhar aqui, com todos os detalhes, a jornada brutal dos irmãos Metralhas. Desde os primeiros passos na ilegalidade, até o auge como a maior quadrilha do Piauí. Desde o primeiro sangue derramado, até o fim violento e inevitável que aguardava cada um deles. Uma coisa é certa, você pode até nunca ter ouvido falar neles. Mas quem viveu no sertão entre 2005 e 2015, não só ouviu, sentiu. Porque quando os irmãos Metralhas estavam soltos, o medo não tinha hora. A justiça não tinha dono. E o silêncio era a única defesa. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Eles nasceram com fome, cresceram com raiva e aprenderam que no sertão quem espera, morre primeiro. Antes de serem manchete nos jornais e pauta de reuniões policiais, os irmãos Metralhas eram só mais uma família esquecida no interior profundo do Piauí, longe das capitais, das promessas políticas e dos direitos constitucionais. Eles nasceram entre o pó vermelho da estrada e a parede rachada de uma casa de barro que o governo nunca olhou. A história começa em um povoado chamado Jacaré da Onça, perto de Fronteiras, na divisa com o Ceará. Lugar seco, de chão duro e horizonte rachado. Ali morava Dona Sebastiana, uma mulher de olhar triste, calada, viúva desde os 32, com 6 filhos para criar, 3 homens, 3 mulheres. Os homens, ela chamava de meus soldados. O pai, conhecido como Seu Gilmar, foi morto num bar, com uma peixeirada no pescoço. O assassino nunca foi preso. Diziam que era acerto de terra, outros diziam que era dívida de jogo. Mas o que se sabe é que depois daquele dia, os meninos mudaram o olhar. O mais velho se chamava Raimundo, mas no povoado era conhecido como Raimundinho. Cabeludo, calado, com um jeito de líder que ninguém ensinou. O do meio era Valdir, o mais agressivo, sempre com os punhos fechados, conhecido por bater em 3 ao mesmo tempo e sair andando. O mais novo era Ademar, franzino, observador, rápido com as mãos e mais rápido ainda com as palavras. Era ele quem fingia ser calmo, mas guardava a maior raiva. Desde cedo trabalharam. Plantavam roça com o avô, vendiam farinha, puxavam água de cacimba. Mas a seca era implacável. E o estômago vazio mais ainda. A primeira vez que ouviram a palavra crime foi quando a casa deles foi invadida por policiais durante uma operação mal executada. Procuravam um parente distante, envolvido em assaltos no Maranhão. Mas quebraram a porta, levaram o rádio da sala e cuspiram no chão. Raimundinho jurou naquele dia: se a lei vem aqui pra bater na gente, então eu viro a lei também. Foi assim que começou, com raiva, com orgulho ferido, e com a certeza de que ninguém ia dar nada pra eles. O primeiro delito foi simples: roubar um bode. Venderam o animal na feira de Simões e usaram o dinheiro para comprar comida, cigarro e um celular usado. Depois vieram as motos. Começaram a interceptar entregadores e pequenos viajantes nas estradas vicinais. Sempre em dupla, sempre com máscara. Nunca matavam, mas deixavam marcas. Quando perceberam que a polícia não investigava nada daquilo, entenderam o recado: aqui quem manda é quem tem coragem. Valdir foi o primeiro a pegar em arma de verdade. Um revólver calibre 38, comprado de um velho caçador por 2 galinhas, um botijão de gás e um rádio a pilha. Com a arma em mãos, sentiram poder. E onde há poder, nasce ambição. Raimundinho começou a estudar os trajetos de caminhões, horários de bancos, rotas de viaturas. Ele era frio, metódico. Sabia o nome do gerente da agência de Padre Marcos, o número da viatura da PM de Fronteiras e o caminho mais curto para fugir pelo mato até o Ceará. Ademar, o mais novo, virou infiltrado. Entrava nas festas, ouvia conversa, colhia informação. Era o mais simpático, o que fazia o povo baixar a guarda. E Valdir era o braço. Se alguém vacilasse, era ele quem batia, quem gritava, quem dava o primeiro tiro pro alto para botar moral. Com menos de 20 anos, já tinha um nome. Não de lenda, mas de perigo. Aqueles meninos da Sebastiana tão virados, diziam os vizinhos. São ladrão de moto, cuidado com eles. Mas ninguém denunciava. Porque também sabiam, se a polícia prendesse, a cadeia não segurava. E quando saíssem, voltariam com mais ódio. Foi numa dessas que veio o primeiro assalto grande. Um comerciante da cidade de Alagoinha foi sequestrado na porta de casa. Passaram com ele 3 dias no matagal. Liberaram depois de receber o dinheiro, 20 mil reais em espécie. O homem não denunciou. Nem podia. Porque antes de ir embora, Ademar disse: se disser uma palavra, o próximo vem sem olho. A fama deles cresceu. Mas ainda era regional. Era coisa de interior, de cochicho. Até que veio o golpe em Simões. Explodiram um caixa eletrônico às 3 da manhã.
Usaram dinamite de garimpeiro, motos roubadas e fuzis improvisados. Fizeram os moradores reféns no meio da praça. Ninguém reagiu. Ninguém viu nada. As câmeras, cortadas. A fuga, feita por estradas de terra com cobertura de outro grupo que travou a entrada da cidade com caminhão em chamas. Aí sim, os jornais chegaram. E com eles, a fama. Quadrilha explode banco no interior do Piauí. Grupo de irmãos suspeito de assaltos e sequestros. Era oficial, os irmãos Metralhas tinham nascido. A partir daí, não eram mais apenas bandidos. Eram alvo. Eram símbolo. Eram legenda viva da falência do sistema. Mas para eles, era só o começo. Foi com aquele tiro seco direto na testa que os Metralhas deixaram de ser ladrões e viraram sentença. Toda lenda tem um ponto sem volta. Um momento exato em que o sangue toca o chão, e com ele vem o silêncio, o medo e o início do fim. Para os irmãos Metralhas, esse momento aconteceu numa estrada de barro, entre as cidades de Padre Marcos e Alegrete do Piauí, numa noite abafada em que até os grilos pareciam calados. Até aquele dia, os três irmãos eram conhecidos como os que metem o terror, mas não matam. Assaltavam, roubavam moto, explodiam caixa eletrônico, sequestravam empresário. Mas nunca haviam deixado um corpo no caminho. Eles tinham uma regra não dita: vivo fala, mas morto dá trabalho. Até que cruzaram com o tipo errado de vítima. Ou, como diriam depois, com o tipo certo para mudar tudo. O nome do homem era Coronel Francisco Silveira. Fazendeiro antigo, desses que achava que ainda vivia na época da jagunçagem, com dinheiro de gado e pose de quem comprava delegado no grito. Conhecido por andar armado, por expulsar poceiro na bala e por se gabar de ter matado 3 no tempo da seca de 77. E foi justamente esse homem que cruzou o caminho dos Metralhas. A emboscada era simples. Eles haviam recebido a informação de que o coronel passaria naquela estrada transportando uma maleta com mais de 40 mil reais, dinheiro de um gado vendido à vista. A fonte da informação era uma mulher de boca leve que dormia com o filho do fazendeiro e, sem saber, assinou a sentença de morte do velho. Raimundinho, Valdir e Ademar montaram o plano com precisão. A gente para o carro, leva o dinheiro e vai embora. Se ele reagir, a gente faz calar, disse Valdir, com a frieza de quem já ensaiava a primeira execução. Mas não era para matar. Não naquele momento. Não daquele jeito. Era para ser só mais um roubo. Mas quando tem arma de um lado, e ódio do outro, o destino escolhe por você. O carro do coronel, uma caminhonete preta, apareceu no horário previsto. Os irmãos estavam de tocaia, vestidos com roupas pretas, rosto coberto, armados com 2 revólveres e uma espingarda calibre 12, um sinal com lanterna no escuro. A caminhonete parou. Desce, velho, gritou Ademar. O coronel não desceu. Pior, meteu a mão na cintura. E nesse momento, o tempo congelou. Foi Valdir quem puxou o gatilho. Um tiro. Só um. Frio. Reto. Na testa. O corpo caiu para frente, batendo no volante com um baque seco. O sangue escorreu pelo painel como tinta quente. O velho morreu com os olhos abertos, sem tempo para xingar, sem tempo para rezar. Foi ali naquele instante que os Metralhas descobriram que matar não era tão difícil quanto parecia. Já era, disse Raimundinho, enquanto recolhia a maleta. Nenhum deles falou por vários minutos. Nenhum hesitou, mas todos sentiram. Porque a primeira morte marca. Levaram o dinheiro. Levaram a arma. E antes de irem embora, Valdir cuspiram no asfalto. Caba safado, murmurou. No dia seguinte, o sertão acordou em choque. A morte do coronel Silveira foi manchete em toda a região. A população dividida entre o medo e o alívio. Porque se por um lado ele era poderoso, por outro, era odiado. Tinha mais inimigos que amigos. E os boatos começaram, foi vingança. Foi acerto de terra. Foi briga por mulher. Mas os mais atentos sabiam. O estilo do ataque tinha a assinatura deles. Os Metralhas tinham matado. E não iam parar ali. Com aquele primeiro sangue derramado, as regras mudaram. A partir dali, ninguém mais estava salvo. Antes, eles só queriam o dinheiro. Agora, carregavam a marca de quem já cruzou o abismo. A morte virou opção. E quem carrega o cheiro de pólvora, aprende a gostar do gosto amargo que ela deixa na garganta. A notícia correu rápido. Os policiais do interior começaram a organizar uma força-tarefa. Delegados trocaram mensagens com Teresina. O governador pediu resultados. Mas como prender um grupo que não deixava rastros? Eles já sabiam tudo. Como desaparecer no mato. Como trocar de carro no meio do caminho. Como se esconder em casas abandonadas. Como cruzar divisas sem passar por estrada. Como corromper os fracos e matar os traidores. Valdir virou o executor. Era ele quem decidia quem vivia ou morria.
Raimundinho, o cérebro. Ademar, o elo com o povo, a isca social, o infiltrado em festas e feiras. E juntos, formaram um núcleo que só fazia crescer. Logo, outros entraram no bando. Primou, cunhado, amigo de infância. Mas os três, eram os donos da lenda. E agora, com sangue nas mãos, eram temidos até por outros bandidos. Não mexa com eles. Eles não tão mais pra conversa. Se quiser viver, não fala nem o nome. E camarada, um bandido rival da região de Paulistana, descobriu isso da pior forma. Foi acusado de ter dedurado um esconderijo. Ademar foi pessoalmente. 2 tiros no peito. 1 na cabeça. E um bilhete preso com fita no peito da vítima. Aqui não tem segunda chance. O recado foi ouvido alto e claro. Os metralhas agora eram mais do que assaltantes. Eram juízes armados. O primeiro sangue não foi o último. Foi só a porta aberta. A estrada que não tem retorno. E quem cruzasse com eles a partir dali, sabia que podia ser o próximo a cair. Eles não mais precisavam anunciar. Quando o silêncio descia sobre uma cidade, todos sabiam. Os metralhas estavam por perto. Depois do primeiro sangue, a violência virou rotina. A transformação dos irmãos de simples criminosos para lendas vivas se deu numa velocidade que nem a própria polícia conseguiu acompanhar. O que era uma quadrilha regional passou a ser um império do medo que se espalhava como peste pelos sertões do Piauí, Maranhão, Ceará e Pernambuco. O nome Metralhas se consolidou não apenas como apelido de jornal, mas como símbolo de domínio absoluto sobre o crime no interior. A cidade de Fronteiras foi a primeira a sentir o peso dessa nova fase. Logo após o assassinato do Coronel Silveira, os Metralhas invadiram uma agência do Banco do Brasil em plena luz do dia. Não usaram máscaras. Não correram. Não gritaram. Entraram, renderam todos e saíram com mais de R$300 mil em espécie. Enquanto Ademar mantinha o gerente e os caixas sob controle, Valdir vigiava a porta e Raimundinho cuidava da escolta de fuga. Na saída deixaram uma frase pichada na parede: aqui foi metralha. Isso não é assalto. É ajuste. A audácia deixou a cidade em estado de choque. Não pela violência em si, que o povo do sertão já conhece, mas pela precisão militar do ataque. Tudo milimetricamente calculado. Nada improvisado. 0 erro. E isso foi só o começo. Nos meses seguintes, os metralhas se espalharam como fumaça. Explodiram caixas eletrônicos em Paulistana, Pio IX, Queimada Nova, Alegrete e Curral Novo. Sequestraram empresários em Simões e Jacobina do Piauí e interromperam comboios policiais na BR-316. Chegaram até a interceptar um carro forte, usando fuzis e granadas de uso exclusivo do exército. Era coisa de cinema. E mais assustador, com 0 baixas do lado deles. A cada nova ação, a lenda crescia. E a polícia diminuía. As investigações não avançavam. Quando prendiam um membro do grupo, no dia seguinte ele escapava da cadeia. Certa vez colocaram fogo numa viatura para facilitar a fuga de um parceiro preso em São Raimundo Nonato. A cada ataque, uma nova camada de respeito e pânico se formava em torno do nome. As crianças nas escolas repetiam: se você não se comportar, os metralhas vêm te pegar. Os adultos cochichavam nas feiras: a cidade vai ser a próxima. Eles avisaram: tá no grupo do Zap. Dizem que um deles agora anda disfarçado de vaqueiro. E não era só o povo comum que temia. Outros bandidos passaram a pagar pedágio. Grupos menores que atuavam nas redondezas precisavam da permissão de Valdir para operar. Quem não respeitava, desaparecia. Uma facção rival de Pernambuco tentou montar base em Aroeiras do Itaim. Em uma única madrugada, 5 deles foram mortos e jogados na estrada com tiros no rosto. O recado veio claro: aqui não é terra de facção. Aqui é território de família. A mídia regional reagia com pavor. A cada crime, manchetes escandalosas. O sertão sob domínio dos metralhas. Grupo de irmãos desafia o Estado com violência e estratégia. Terror no Piauí. Onde está a polícia? Em programas como Ronda Nacional e Cidade Alerta Piauí, os comentaristas se perguntavam em voz alta: como 3 irmãos conseguiram mais poder que todo o aparato policial da região? A resposta era simples: eles conheciam o terreno. Eles falavam a língua do povo. E eles não tinham medo. Enquanto a polícia precisava de ordem judicial para agir, os metralhas só precisavam de um plano. Eles sabiam que a força deles não estava só nas armas, estava na inteligência. Mapeavam horários de patrulha, interrogavam vítimas antes de soltá-las, pagavam informantes. E tinham proteção onde menos se esperava, dentro da política. Diziam que um vereador de uma cidade vizinha financiava os deslocamentos deles. Outro emprestava carros com placas frias.
E tinha até prefeito que avisava a data da troca de cofre da lotérica. A corrupção alimentava a máquina. E a máquina rodava como nunca. Ao mesmo tempo, os metralhas sabiam como manter o povo do lado deles. Nunca assaltavam casas de pobre. Pagavam pela comida onde comiam. Deixavam gorjeta nos comércios locais. E se ouviam falar de algum agressor de mulher ou abusador, resolviam por conta própria. Isso criou uma narrativa perigosa, a de que eram justiceiros. E muita gente começou a apoiar, em silêncio. Eles só pegam os grandes. Bandido que rouba bandido não é bandido. Aqui a cidade vive melhor com eles do que com a PM. Essa simpatia popular impedia denúncias. Mesmo com recompensa, ninguém abria a boca. A polícia fazia operações. Helicóptero, rádio, armas, nada. Eles sempre escapavam. E quando apareciam, era para mostrar que ainda estavam no controle. A fama chegou até os presídios. No presídio de Picos, internos tatuavam as letras IM, Irmãos Metralhas, como símbolo de respeito. Nas celas diziam: os metralhas são os únicos que desafiam o sistema e saem andando. Mas toda fama tem um custo. E quanto mais alto você sobe, mais gente quer te derrubar. A cabeça dos 3 irmãos virou prêmio. 100 mil reais por informações que levassem à prisão. Mas quem ia ter coragem? Nem os criminosos queriam encostar. Porque sabiam, se falassem a bala vinha antes da viatura. Foi nessa fase que o bando começou a se expandir perigosamente. Crescer demais. Trazer gente nova. Gente sem a lealdade original. Gente que queria fama, mas não tinha código. E é aí que a coisa começou a rachar. Porque quando se governa pelo medo, a primeira rachadura já é um aviso de que o império vai cair. Mas até aquele ponto, os metralhas reinavam absolutos. Não eram mais apenas uma quadrilha. Eram uma lenda viva. Eram um estado paralelo. Eram o som do terror no coração do sertão. No mundo dos metralhas, matar não era questão de gosto. Era critério. E quem cruzava a linha, aprendia que eles tinham uma. Por trás de cada explosão, cada sequestro e cada bala disparada pelos irmãos metralhas, havia uma lógica que poucos compreendiam, e muitos temiam. Porque apesar da brutalidade com que operavam, os 3 irmãos seguiam um código. Não escrito, não falado em voz alta, mas presente em cada decisão, em cada recado deixado nos corpos, em cada silêncio mantido. Esse código era o que separava os metralhas dos criminosos comuns. Eles não eram apenas ladrões com fuzis. Eram homens que se consideravam parte de algo maior, uma missão de punir quem merecia. Por mais contraditório que pareça, eles próprios acreditavam que havia uma justiça em seus atos. Para muitos era loucura, para outros era fanatismo. Mas para os irmãos, era lei. A regra número 1 era clara: inocente não se toca. Nunca invadiram casa de agricultor pobre. Nunca sequestraram mulher ou criança. Nunca atiraram em morador por engano. Ademar dizia sempre que alguém sugeria um golpe ousado demais: a gente faz gritar os grandes. Os pequenos já sofrem calado demais. Eles também odiavam estupradores. Esse ponto era inegociável. Certa vez, um homem acusado de abusar da enteada foi preso e depois solto por falta de provas. 2 dias depois, apareceu com as mãos cortadas, amarrado num poste em Simões. No peito, um papel preso com fita isolante. Quem mexe com criança perde o direito de tocar. O caso nunca foi investigado a fundo, mas todos sabiam de onde vinha o recado. E nenhum outro caso semelhante foi registrado naquela cidade por quase 3 anos. O segundo ponto do código era lealdade total ao grupo. Traidor, informante, ladrão de companheiro, morte certa. E não era morte discreta. Eles faziam questão de deixar o corpo exposto como se fosse um aviso. Não para o povo, mas para os próprios integrantes do bando. Se vacilar com a gente morre pior que policial, dizia Valdir. Teve um caso emblemático em 2009. Um novato chamado Baiano desviou parte do dinheiro de um assalto em Jaicós. Foi descoberto. No dia seguinte foi encontrado nu com a boca cheia de notas queimadas e um bilhete colado na testa: aqui não tem ladrão de ladrão. Esses recados eram constantes. E com o tempo viraram assinatura. Até a polícia sabia: quando havia recado, era metralha. Outro valor sagrado entre os irmãos era sigilo absoluto. Eles não usavam celulares comuns. Falavam em código. Só usavam intermediários de confiança para passar recados. Jamais planejavam um assalto numa só reunião. Fragmentavam tudo. Por isso nunca foram flagrados em escutas. Raimundinho era obcecado por isso. Dizia: não é a bala que mata a quadrilha. É a língua. Por isso, quem falava demais, desaparecia. Simples assim.
E foi esse silêncio, essa disciplina rígida e quase militar, que fez o grupo sobreviver por tanto tempo. Mas nem tudo era apenas pragmatismo. Havia também valores emocionais. Os 3 irmãos tinham uma obsessão: vingança contra qualquer tipo de abuso de autoridade. Não eram contra policiais. Eram contra policiais corruptos. Teve um caso em que um tenente da PM, lotado em picos, humilhou um lavrador em praça pública. O caso chegou aos ouvidos de Ademar. Meses depois, o mesmo tenente sofreu um atentado ao sair de uma festa particular. Sobreviveu, mas perdeu um olho. A investigação concluiu que era a retaliação do crime. Mas quem conhecia a história sabia, foi julgamento. E sentença. Aos olhos dos metralhas, eles estavam limpando o que o Estado ignorava. Ou, nas palavras de Valdir, a gente resolve o que a justiça esquece. Esse tipo de retórica perigosa e poderosa alimentava o mito. E por mais que pareça absurda, fazia sentido em muitos lugares do sertão. Onde delegado só aparecia depois do enterro. Onde juiz só mandava carta. Onde político só subia no palanque a cada 4 anos. Nesse buraco institucional, os metralhas viraram os que faziam. Mesmo que fosse à força. Mesmo que fosse errado. E isso dividia opiniões. Alguns diziam, eles são monstros. Matam sem piedade. São facção disfarçada de justiça. Outros juravam, nunca mataram quem não merecia. Trouxeram paz onde só tinha medo. Botaram moral onde nem o Estado entrava. A verdade está no meio. E no meio, mora o horror. Porque se por um lado eles puniam estupradores corruptos, agiotas violentos. Por outro, também mataram por suspeita. Também erraram alvos. Também executaram quem talvez tivesse uma chance. É o risco de qualquer código de honra. Ele depende de quem o escreve. E quando quem julga carrega um revólver, não há segunda instância. Mas esse código por anos manteve os metralhas intocáveis. Eles operavam com base em uma moral própria, uma hierarquia interna rígida e um senso de certo e errado, que por mais distorcido, era real para eles. Valdir dizia, aqui não é bagunça. A gente mata, mas mata com motivo. E Raimundinho completava, justiça sem critério é só barbárie. E isso a gente deixa pros fracos. Mas aos poucos, o código começou a falhar. O grupo crescia. Novos membros não respeitavam as mesmas regras. A confiança interna diminuía. E o preço do próprio sucesso começava a cobrar a conta. Quanto mais alto se sobe no império do crime, mais sangue escorre pelos degraus. Durante anos os irmãos metralhas operaram como se fossem invisíveis. Cada golpe parecia mais ousado que o anterior. Cada ataque deixava um rastro de carros queimados, cofres explodidos e sirenes impotentes. Mas toda trajetória violenta tem um custo, e a deles estava prestes a ser cobrado com juros. A primeira rachadura não veio da polícia. Veio da própria estrutura que sustentava o império. Ademar, o mais velho e estrategista do grupo, começou a mostrar sinais de paranoia. Insistia em mudar de esconderijo a cada 2 dias. Dormia com 3 pistolas na cintura. Mandou executar um dos próprios comparsas por supostamente ter olhado demais para a mulher de um deles. Tá estranho demais. Essa gente tá começando a pensar que é igual a nós, ele disse, cuspindo no chão antes de dar o sinal pro tiro. Esse excesso de vigilância foi o primeiro sintoma. O segundo veio com Raimundinho. Antes centrado, disciplinado, virou escravo das vozes que ouvia à noite. Sonhei com o pai. Ele mandou parar. Disse que estamos puxando maldição, confessou num dos raros momentos de fragilidade, segundo um ex-parceiro que depois virou informante. Mas parar não era uma opção. Eles já tinham ido longe demais. A essa altura, o grupo colecionava inimigos. Fazendeiros que foram extorquidos. Empresários que pagaram resgate e nunca mais dormiram. Delegados que viram colegas caírem em emboscadas. E os vivos, juravam vingança. Um deles era o Sargento Amâncio, da Força Tática de Teresina. Perdeu 2 filhos num confronto em 2013, no bairro Itararé. Desde então virou caçador. Trocou o uniforme pelo ódio. Esses desgraçados tiraram minha alma. Agora vou arrancar a deles, nem que seja na unha. Foi Amâncio quem costurou os primeiros dados entre estados. Criou dossiês. Mapeou rotas. Reviu cada BO arquivado. E fez o que o governo não fez, montou um quebra-cabeça. Com isso começou o cerco invisível. Interceptações. Análise de padrão. Pressão em familiares. Prisões silenciosas de cúmplices. Mas do outro lado, o desgaste também aumentava. Com tanto dinheiro vindo dos assaltos, parte do grupo começou a se perder na ostentação. Gastavam em festas, drogas, casas no litoral. Perdiam o foco. E isso custava caro.
Numa dessas festas em Luiz Correia, litoral do Piauí, um dos aliados dos metralhas foi preso com um notebook cheio de fotos e áudios. Na madrugada seguinte, 4 integrantes do bando desapareceram misteriosamente. Foram encontrados dias depois, sem língua, sem olhos, sem dedos. Era Ademar mandando um recado claro: aqui quem vaza, evapora. Mas não adiantava mais. A estrutura estava corroída por dentro. O código de honra que antes sustentava o grupo como um clã unido virou fumaça. Agora era cada um por si. E foi aí que começaram as quebras de confiança. Traficantes que antes protegiam passaram a entregar. Policiais antes comprados mudaram de lado. Parceiros antigos, ao menor sinal de aperto, viravam delatores. O medo mudou de lado. Antes, o sertanejo tremia ao ouvir que os metralhas estavam por perto. Agora, eram eles que se escondiam de olhos vermelhos, de escutas, de helicópteros, de caçadores. Aos poucos, a violência deixou de ser arma e virou maldição. Famílias inteiras ligadas ao grupo foram forçadas a fugir. Houve execuções em sequência nas zonas rurais de Paulistana e Fronteiras. Quem tinha sobrenome igual, sumia. O governo, pressionado pelas manchetes, criou uma força-tarefa. Operação Mandacaru foi como batizaram. Eram 30 homens, de 5 estados diferentes. Usavam drones, mapas digitais, informantes plantados até no hospital. Mas nada disso doía mais do que a culpa interna. Porque por mais que negassem, os irmãos sabiam o que tinham causado. E mesmo a ausência de arrependimento deixava marcas. Silêncios longos. Olhares perdidos. Acordadas em pesadelo. Raimundinho começou a beber pesado. Ademar mandava matar por suspeitas mínimas. Valdir surtou após uma blitz e passou dias sem falar. A alma da quadrilha estava apodrecendo. E no meio disso tudo, a maior dor veio de onde menos se esperava. A mãe deles, Dona Zefinha, sofreu um AVC após ver a foto dos filhos estampada nos jornais com a manchete: Irmãos Metralhas, os demônios do Piauí. Ela chorava todos os dias, segundo vizinhos. E dizia, olhando pro chão da sala de barro batido: eu não criei filho para matar ninguém. Depois da morte dela, algo se quebrou de vez. Ademar entrou em luto sombrio. Raimundinho sumiu por semanas. Valdir começou a falar sozinho. Foi o começo do fim, porque uma quadrilha pode ser poderosa, mas sem moral, sem norte, sem alma. Ela vira um monstro que se devora por dentro. E os metralhas estavam sendo devorados. No fim da estrada, não importa quantos correram ao seu lado. É você contra o destino. Tudo começou com uma denúncia anônima. Um bilhete escrito à mão, sem assinatura, deixado embaixo da porta do batalhão da PM de Picos. Eles estão escondidos numa casa de roça, entre Jacobina e Queimada Nova. 3 homens, armados até os dentes. Estão cansados. O tenente Darlan, que já havia participado de operações frustradas contra os metralhas, não pensou 2 vezes. Ligou direto para o comando da Força Tática e exigiu reforço. Não era uma batida qualquer, era a chance. Aquela que só vem uma vez. Naquela manhã, o céu estava baixo, cinzento, abafado. O tipo de calor que não se move, que gruda na pele e antecipa desgraça. Darlan reuniu 42 homens. Dividiu o grupo em 3 frentes. Ninguém falava. Ninguém sorria. Cada soldado carregava um tipo de tensão que não se aprende na academia, o medo real, o respeito mortal por aqueles que enfrentariam. Porque os metralhas não corriam, eles atiravam primeiro. E quando corriam, corriam atirando. A casa denunciada ficava no fim de um caminho de terra, ladeado por mata seca. De longe parecia abandonada. Mas os binóculos revelaram roupas no varal e fumaça discreta saindo por uma chaminé improvisada. Lá estavam eles. Ademar, Raimundinho e Valdir. Depois de tantos anos em fuga, escondiam-se como bichos acuados. Mas ainda armados. E mais perigoso, desesperados. E foi esse desespero que fez do cerco um inferno. Às 4h47 da madrugada, o tenente Darlan deu o sinal. Ninguém atira primeiro. Só se eles reagirem. 3 viaturas se posicionaram na frente. Outras 4 pelos lados. Mais um grupo pela retaguarda. A casa estava cercada. Mas ao invés de se renderem, os metralhas escolheram o que sempre escolheram: a bala. O primeiro tiro veio de dentro. Um disparo de fuzil que atravessou o para-brisa da viatura principal e acertou o ombro de um policial. Foi o suficiente para transformar o silêncio em guerra. Explodiu-se o tiroteio mais brutal da história recente do sertão piauiense. Foram 47 minutos de bala trocada, sem pausa, sem piedade. Os metralhas usaram tudo o que tinham: granadas caseiras, escopetas, fuzis AK.
47, armas que nem mesmo a polícia local conhecia. O barulho era ensurdecedor. O cheiro de pólvora tomava o ar. Um drone sobrevoava o local e transmitia a cena em tempo real. Os irmãos pulando janelas, rolando no chão, atirando de dentro de um banheiro, se escondendo atrás de colchões. Como feras encurraladas. A estratégia da polícia foi clara: não entrar, apenas pressionar, esperar o cansaço. Mas eles não se rendiam. Valdir foi o primeiro a cair. Tentou sair pelos fundos, correndo com um galão de gasolina e um coquetel Molotov. Foi atingido no abdômen por 2 tiros. Caiu de cara na terra, morrendo sem gritos, sem tempo de reação. Ademar, o cérebro da quadrilha, manteve a posição por mais tempo. Atirava com precisão. Gritava para Raimundinho: segura, segura, nós vamos morrer como homem. Ele sabia que não haveria rendição. O nome deles não cabia em cela. Cabia em caixão. Às 5h28, uma granada policial atingiu a lateral da casa. Uma parte do telhado cedeu. A poeira cobriu tudo. E nesse momento o Ademar foi atingido por 2 disparos, um na perna, outro na clavícula. Caiu de joelhos. Ainda tentou se levantar. Não conseguiu. Raimundinho, o último de pé, decidiu o improvável. Eu vou sair, mas eu vou levar um junto. Correu em linha reta com 2 pistolas, uma em cada mão, gritando o nome da mãe, Zefinha. Foi alvejado por 4 disparos no peito antes de chegar a 5 metros da linha policial. O corpo caiu de lado, ainda agarrado às armas. O tiroteio cessou. O silêncio pesava mais que chumbo. O tenente Darlan se aproximou lentamente. Verificou cada corpo. Confirmou: acabou. Os metralhas estão mortos. Foram levados ao IML de Picos com escolta de 20 homens, helicóptero e sirenes fechando todas as rotas. A população se amontoava nos acostamentos. Alguns gritavam alívio. Outros choravam. Porque por trás da fama de monstros, os irmãos metralhas ainda tinham família. Ainda tinham história. E para muita gente eram mais que bandidos. Eram vítimas de um sistema que pariu a violência, e depois fingiu surpresa com o monstro que criou. A chacina foi notícia em todo o país. Jornais nacionais chamaram de a última batalha do sertão. Redes sociais explodiram. Canais como A Lei do Sertão, Nordeste Fantástico, Sertão Sangrento publicaram vídeos com milhões de visualizações, reconstituindo cada passo, cada bala, cada grito. Mas o que ninguém pôde mostrar foi o que ficou para trás. Quando a pólvora se assenta, o silêncio grita mais alto do que todos os tiros. Os corpos dos irmãos metralhas foram removidos ao nascer do sol. A poeira vermelha ainda dançava no ar da estrada de terra, como se recusasse a se aquietar diante da tragédia. Dentro dos sacos pretos, jaziam os homens mais temidos do Piauí: Ademar, com o olhar congelado num último gesto de fúria. Valdir, com o corpo curvado como quem ainda tentava escapar. Raimundinho deitado de lado, o peito cravejado de balas, as mãos ainda segurando as pistolas. O Instituto Médico Legal de Picos registrou a chegada às 7h11 da manhã. Ao redor, já se formava uma multidão. Alguns traziam celulares, outros flores. Alguns rezavam, outros comemoravam. Morreu como quis viver, no meio do fogo e da morte, disse um senhor de chapéu de couro, espectador mudo de toda aquela história que se arrastava por mais de uma década. A perícia confirmou: mais de 250 disparos foram feitos durante o confronto. Os irmãos revidaram com cerca de 180. E nenhum policial morreu, milagre ou tática. Talvez os dois. Na pequena cidade de Jacobina do Piauí, a notícia chegou antes da confirmação oficial. Quando o rádio local noticiou foram mortos os 3 chefes do bando conhecido como Irmãos Metralhas, a praça principal se encheu. Alguns choravam, outros se benzinhavam, alguns gritavam. Tava escrito: ninguém desafia a terra dos mortos e sai ileso. O velório foi uma cena à parte. Apesar de criminosos procurados, os corpos dos 3 irmãos foram entregues à única parente viva ainda por perto, uma tia chamada Lurdinha, moradora de Francisco Santos. Ela decidiu enterrar os sobrinhos no mesmo lugar onde, décadas antes, o pai deles havia sido enterrado, no velho cemitério de São José, em Campo Grande do Piauí. O cortejo foi silencioso. Não havia flores bonitas. Não havia música. Apenas passos lentos, um caixão atrás do outro, e o peso de uma história que mesmo ali, ainda não estava encerrada. No caminho murmuravam lendas. Dizem que Ademar prometeu que voltava, nem que fosse em espírito. Raimundinho não morreu, foi o diabo que veio buscar ele. Valdir era o mais ruim. Tinha pacto. Nunca vi um tiro deixar o olho daquele jeito. E assim, mesmo mortos, eles continuavam vivos na boca do povo.
Os jornais impressos saíram com manchetes cortantes. Fim da linha para os metralhas, a Guerra do Sertão teve seu último tiro, 3 corpos, 10 anos de terror. A chacina dos irmãos que desafiaram o Estado, mas nenhum título conseguia explicar o vazio que ficou. Porque junto com os corpos, sepultavam-se também dezenas de perguntas. Quantos morreram por causa deles? Quantas vidas foram salvas por eles, em acordos não contados? Quantas verdades estão enterradas com seus ossos? Nos bastidores da polícia, a operação foi celebrada como histórica. A Operação Mandacaru foi encerrada com honras. O tenente Darlan foi condecorado, mas, dias depois, pediu transferência para outro estado. Dizia que não conseguia mais dormir. Disse numa entrevista esquecida: "Eu não matei 3 bandidos. Eu enterrei uma parte do sertão que nunca vai sarar." E ele estava certo. Sem os metralhas, o tráfico local perdeu força, mas novos grupos começaram a se articular. A violência não cessou. Ela apenas mudou de nome, de rosto, de método. A comunidade dividiu-se. Alguns jovens começaram a tatuar uma letra M no braço em homenagem aos irmãos. Outros, assustados, se mudaram. E as histórias começaram a se multiplicar. À noite, dizem que Ademar aparece fumando no terreiro da casa onde morreu. Valdir já foi visto na BR-407 deitado no meio do asfalto. Raimundinho fala com crianças em sonho e pede para fugir da guerra. Tudo virou mito ou maldição. As armas recolhidas no local do tiroteio foram guardadas por meses no 4º Batalhão da Polícia Militar em Picos. Mas estranhamente em junho do ano seguinte todas sumiram. Relatórios internos diziam: foram destruídas. Mas ninguém viu. E ninguém nunca mais falou disso. Ao longo do tempo, canais como Sertão Sangrento e Nordeste Fantástico produziram episódios especiais sobre os metralhas. Cada vídeo gerava milhões de visualizações. Mas a realidade, essa continuava sendo vivida em silêncio por quem perdeu, por quem ficou, por quem ainda carregava os traumas. A tia Lurdinha, meses depois do enterro, morreu sozinha, num quarto de paredes mofadas, dizendo repetidamente: "Era tudo menino. Só queria brincar." E assim terminou a história dos irmãos metralhas do Piauí. 3 irmãos, 3 vidas destruídas, 10 anos de terror, 100 histórias que ninguém ousa contar até hoje, 1000 fantasmas espalhados pelo sertão. Mas como toda lenda, o fim não apaga o começo. E onde a memória ainda há medo. Você pode enterrar um corpo, mas não enterra um nome. A bala pode calar a voz de um homem, mas a memória de 3 ecoa como trovão em noite sem lua. Depois da morte dos irmãos metralhas, o sertão piauiense nunca mais foi o mesmo. A poeira que cobria as estradas começou a carregar um peso diferente, o de uma história que, mesmo terminada, parecia não ter fim. Os mais velhos começaram a repetir frases que soavam como presságios: "Onde 3 morrem juntos, a terra nunca mais dorme." Os metralhas morreram, mas não descansaram. E o que era caso de polícia virou mito de povo. No rádio de vaquejada começaram a circular toadas que citavam os nomes dos irmãos, como se fossem personagens de um cordel amaldiçoado. Ademar morreu com o olho virado, Valdir caiu sem pedir perdão, Raimundinho gritou feito alma penada, e ainda ronda a escuridão. Crianças em Queimada Nova e Francisco Santos passaram a brincar de metralha, como se fosse um pega-pega macabro. "Você é o Raimundinho." "Não, eu sou o Ademar, o chefe." As mães tentavam conter. "Parem com isso. Isso é coisa do diabo." Mas o diabo no sertão se esconde até no riso inocente. Na internet, os vídeos sobre os metralhas explodiram. O canal Sertão Sangrento lançou uma série especial em 3 episódios com reconstrução em 3D, entrevistas e dramatizações. Cada episódio batia mais de 4 milhões de visualizações em uma semana. Os comentários se dividiam. Eles foram monstros sim, mas monstros que o sistema criou. Se tivessem nascido ricos, hoje estavam em Brasília. Bandido bom é bandido morto. Mas essa história me dá calafrio. Canais como o Nordeste Fantástico foram além. Entrevistaram ex-presidiários que cruzaram com os irmãos em celas antigas. Um deles disse: "Raimundinho tinha um olhar que secava o ar, mas era justo. Se você era homem, ele te respeitava." E foi essa contradição que alimentou o mito. Porque os metralhas não eram só assassinos. Eram símbolos. Para alguns, da coragem em um mundo podre. Para outros, da brutalidade sem freio. Para todos, do medo que anda armado. Pinturas começaram a surgir em muros de comunidades periféricas de Teresina e Picos. Rabiscos de 3 silhuetas com fuzis, assinadas apenas com um M. As pichações carregavam frases como: "Ainda estamos aqui." "Justiça, a moda antiga." 3 corpos, 1000 balas, nenhuma rendição."
A polícia mandou apagar tudo, mas o símbolo já estava marcado. No comércio de Campo Grande do Piauí, surgiram camisetas pretas com os rostos dos irmãos estampados como se fossem heróis de faroeste. As autoridades ameaçaram prender quem vendesse, mas bastava andar alguns metros e encontrava-se uma banca com os dizeres: última remessa, lenda do sertão, os metralhas. O culto à violência? Talvez. Mas também o reflexo de um povo que nunca viu justiça chegar antes da dor. Alguns evangélicos da região afirmaram, durante cultos noturnos, que a alma de Valdir aparecia em visões. Sempre calado, sempre sangrando. Disseram que era um aviso, um recado, de que o mal não termina quando os tiros cessam. E como toda boa lenda do sertão, vieram os vultos. Moradores da casa onde aconteceu o confronto relataram gritos durante a madrugada. Sons de passos pesados. Portas batendo. Um agricultor, que decidiu morar ali por conta do aluguel baixo, fugiu com a família uma semana depois. Minha mulher sonhava com 3 homens pedindo água. Mas quando ela olhava, eles estavam furados, sangrando. Um deles ria. Eu vendi o sítio. A casa foi abandonada de novo. Como se o chão ainda estivesse quente. Como se o sangue ainda brotasse das tábuas. Em festas de vaquejada, algumas bandas evitam tocar músicas que citem metralha. Dizem que dá azar, que atrai confusão. E nas escolas rurais, professores evitam usar os nomes dos irmãos em aula de história contemporânea. Porque quando se diz Ademar, há quem faça o sinal da cruz. Quando se ouve Raimundinho, alguém olha para trás. E Valdir virou um nome que ninguém mais dá para criança. E assim a lenda se eternizou. Não pela admiração, mas pela presença constante da lembrança. Do que eles foram, e do que deixaram para trás. O eco da lenda reverbera até hoje. Em conversas sussurradas entre pescadores à beira do açude. Em olhos de mães que perderam filhos para o crime mas ainda dizem, melhor ter virado metralha do que morrer de fome. Em rodas de cachaça, onde alguém sempre repete, os 3 morreram atirando. Hoje em dia nem coragem para isso o povo tem mais. O sertão piauiense, ao engolir os irmãos metralhas, não engoliu só criminosos. Engoliu filhos de sua própria miséria. Engoliu gritos que ninguém ouviu. Engoliu a certeza de que por mais brutal que seja um nome, ele sempre volta, em forma de história, de sombra, de maldição. No sertão toda bala encontra seu destino, mas nem todo destino encontra paz. A história dos irmãos metralhas não é só uma sequência de tiros, mortes e sequestros. É uma cicatriz profunda no mapa invisível do sertão piauiense. Um retrato cru de um país que empurra seus filhos para a beira do abismo, e quando eles pulam, finge surpresa. O que transforma 3 irmãos em um exército de sangue e pólvora? Falta de amor? Fome? Ausência do Estado? Vingança? Ou tudo isso junto, amarrado pela raiva que nasce no coração de quem nunca teve escolha? Porque antes de serem bandidos temidos, Ademar, Valdir e Raimundinho foram meninos. Meninos que cresceram vendo o pai ser morto por dívidas. Meninos que carregaram no estômago o peso de uma infância sem pão. Meninos que só conheceram respeito quando começaram a matar. A pergunta que o sertão sussurra até hoje é: eles nasceram monstros ou foram fabricados? É fácil odiar. É fácil aplaudir a morte. Mas difícil mesmo é olhar de frente para o sistema que cultiva a miséria como quem cultiva milho. Difícil é apontar o dedo para dentro. Para uma estrutura que repete, gerações após gerações, o ciclo da dor. Os metralhas foram mortos. Mas quantos novos metralhinhas estão crescendo agora em silêncio, nas quebradas de Picos, Paulistana, Jaicós, Teresina? Quantos já apertaram gatilhos invisíveis, jurando que um dia vão ser lembrados também? E aí mora o perigo da lenda. Porque quando a morte vira fama, o inferno ganha plateia. E o sangue vira palanque. Por isso é preciso contar essa história. Com todos os seus espinhos. Com toda sua lama. Sem enfeitar. Sem fazer de Ademar um herói. Sem pintar Valdir como justiceiro. Sem transformar Raimundinho em mártir. Eles foram o que foram. Assassinos. Criminosos. Homens quebrados que decidiram quebrar outros. Mas também foram reflexo de um sertão onde a lei tarda, a justiça falha, e o medo anda de espingarda. Onde a bala chega antes da esperança. E onde a vida vale menos do que o silêncio. Por isso, toda vez que alguém repetir, os metralhas morreram atirando, que também se lembre, eles morreram sozinhos. Perseguidos, exaustos, e com as mãos sujas de tudo que a violência promete, mas nunca entrega. Eles não deixaram herança, não deixaram paz, deixaram apenas histórias que doem e assustam. E é por isso que esta narrativa existe, não para glorificar, mas para alertar.
Porque no sertão o tempo passa, mas a terra não esquece. Ela absorve, ela esconde, ela devolve. E os nomes que hoje brilham em vídeos e murais, amanhã serão só mais poeira no vento. Ademar, Valdir, Raimundinho. 3 nomes que entraram para a história, mas não pela grandeza, pela ferida. E toda ferida, um dia, sangra de novo. Então, se você chegou até aqui, pense, quantas outras histórias como essa estão se formando agora, enquanto o Estado dorme e o povo grita? Quantos justiceiros ainda vão nascer onde não há justiça? Quantos metralhas surgirão antes que alguém resolva parar a próxima tragédia antes do primeiro tiro? Porque enquanto houver miséria, haverá revolta. Enquanto houver silêncio, haverá bala. Enquanto houver esquecimento, haverá lenda. E no sertão, toda bala encontra seu destino, mas nem todo destino encontra paz. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E nunca esqueça, toda lenda começou com um grito que ninguém quis ouvir. Tchau!